Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Ego Educação e o vídeo de hoje é sobre um tema bem interessante, que é como escolher bem o strike da opção, né? Então você vai fazer lá uma venda coberta ou uma venda de put e você quer saber qual strike você vai escolher, né? Qual opção você vai escolher para vender. O vídeo de hoje ele é baseado numa pergunta que eu respondi lá no meu Instagram, @EagleEducação. De vez em quando eu abro umas caixinhas de pergunta para interagir lá com vocês. E essa foi uma das perguntas, eu achei interessante e achei legal de trazer aqui para a gente poder elaborar. Então vou tentar responder essa pergunta para vocês hoje da forma mais interessante aí que eu consegui, mais didática que eu consegui. O vídeo de hoje está bem simples, bem direto ao ponto. Então deixa um like aqui para a gente poder começar a ir direto para o assunto. E lembre-se sempre que se você tiver interesse nesse assunto, renda com opções, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo que vai te levar para um outro vídeo onde eu explico sobre o meu curso Aprenda Operações Estruturadas, onde você vai conseguir aprender bastante sobre esse tema e principalmente aplicar os conhecimentos que você aprender na sua carteira. Tem centenas de alunos extremamente satisfeitos lá com o curso Aprenda Operações Estruturadas e que começaram a fazer renda com opções depois que viram esse curso. É simples, didático, barato e vai te tirar desde o zero até você começar a fazer rendas com opções por causa da sua carteira de investimentos que você já tem hoje. Clica aqui e confere e vamos direto para o assunto do vídeo, né? Quando a gente fala sobre isso, né, qual strike escolher, a coisa mais importante que a gente precisa falar é qual é a definição do strike, né? O que é o strike? Bom, o strike é aquele preço, né, aquele número em que acontece a assunção. Ou seja, se você vender uma put, o strike é o preço no qual você assume aquela ação na sua carteira, você tem a obrigação de assumir. Se você vender uma call, o strike é o preço em que você tem a obrigação de vender a sua ação para alguém. Ou seja, o strike é um número bastante importante, porque ele é exatamente o preço da assunção. É o preço no qual você assume ou você entrega aquela ação sobre a qual você fez uma venda coberta ou uma venda de put. Então, se essa é a definição do strike, a primeira coisa que você tem que estar ok é em assumir ou entregar a ação naquele preço. Esse é o primeiro critério que você vai utilizar para definir o strike. Se você se fizer essa pergunta, olha, você fez uma venda de call, por exemplo, se eu entregar a ação nesse preço, eu estou me sentindo bem, é isso que eu quero, eu vou estar satisfeito com esse outcome, né, com esse resultado, então você pode fazer essa venda de call. Se você olhar para esse strike e falar, se eu tiver que entregar a ação nesse preço daqui a uma semana, independente do preço que ela tiver, e eu não me sentir confortável com isso, então você não deve fazer essa venda de call, tá? E você não deve escolher esse strike. Então o strike ele tem que ser um preço no qual você está confortável, seja para assumir, seja para entregar aquela ação. Isso é importante, parece muito óbvio, mas é importante porque eu recebo dezenas e dezenas de relatos, de perguntas de pessoas que falam, Vitor, fiz uma venda coberta, a ação subiu e eu não quero mais entregar a ação. Poxa, quando você entrou na operação, você sabia que se a ação subisse, você teria que entregar a ação naquele preço. Então, por que agora você se arrependeu de ter feito essa venda, né? Só porque a ação subiu agora? Então, parece um pouco óbvio falar essas coisas, mas é importante. Só faça a venda coberta, né, como operação pura, assim, se você estiver disposto a entregar aquela ação naquele strike. Isso é importante. A mesma coisa vale para put. Muita gente faz venda de put e fala, poxa, a ação despencou, eu me arrependi. Então, só faça a venda de put se você estiver confortável em assumir a ação naquele preço do strike, beleza? Então, essa é a regra número 1 para você escolher um strike. Daqui para frente, né, depois dessa regra número 1, começam a ter vários estilos diferentes de operar opções, várias mentalidades diferentes para olhar investimento, e isso altera a forma que você escolhe seu strike. Eu vou passar por algumas delas nesse vídeo, e eu tenho certeza que elas vão te ajudar a escolher o seu strike melhor quando você for fazer sua venda coberta, sua venda de put. Então, a primeira perspectiva que a gente tem aqui é o cara que é taxeiro, né? O cara que ele tá olhando só para a taxa daquela opção. Ele não liga tanto se ele vai estar com a ação na carteira ou não. O que ele quer é retirar aquela taxa, retirar aquele rendimento ali naqueles próximos meses em cima daquela ação. Então, o risco para o taxeiro é ele fazer uma venda coberta ou uma venda de put e a ação ficar caindo, despencar, porque aí ele perde muito dinheiro. Ele fica ganhando taxa vários meses, e aí numa dessas que a ação despenca, ele devolve vários meses de lucro, né? Então,
o taxeiro está muito preocupado se a ação tem sustentabilidade naquele preço, né? Se ela, mesmo que ela caia, se ela cai e volta para cima daquele preço de novo e tudo mais. Então, quando o taxeiro vai escolher o strike, ele vai escolher o strike ATM, porque é o strike que tem mais prêmio, mas a coisa que ele mais está olhando é se aquela ação está num ponto de entrada bom, ou seja, se ela está barata do ponto de vista fundamentalista, se ela está num suporte do ponto de vista técnico, se é uma ação que tem estabilidade, né? Não vai sair uma notícia bombástica, alguma coisa nesse sentido, e vai derrubar a ação, né? Ou um resultado ruim, uma divulgação de resultado ruim vai derrubar aquela ação, tá? Então o taxeiro está preocupado com isso, né? Será que essa ação está perto de um fundo? Ela está num patamar em que ela está barata, que nos próximos meses eu vou conseguir extrair renda dela aqui sem o risco dessa ação cair demais, né? Cair mais 50%, mais 30% e ficar lá embaixo me dando essa dor de cabeça, né? Então o taxeiro está preocupado com isso, tá? E o strike que ele escolhe é sempre o strike ATM, que é o strike que tem mais prêmio para ele embolsar. Tem vantagens e desvantagens de operar assim, né? Uma das vantagens é que os prêmios são muito altos, então você vai embolsando muita renda fazendo esse estilo de venda coberta, né? Sendo taxeiro. A segunda vantagem é que como você recebe prêmios muito altos, se você passa alguns meses acertando ali, né? Recolhendo os prêmios e tendo bons lucros, você acaba protegendo bastante a sua carteira, porque mesmo que você erre alguma, você já recebeu tantos lucros ali nos meses anteriores que a sua carteira está mais ou menos protegida, né? Em questão de rentabilidade. E tem algumas desvantagens do taxeiro. A primeira é que ele não consegue fazer isso com a carteira inteira, porque senão fica tudo muito arriscado, né? Um tô rico, tô pobre o tempo inteiro. Então, geralmente, ele escolhe um pedacinho da carteira para fazer isso, e aí é uma rentabilidade boa sobre um pedaço menor da carteira, né? A segunda desvantagem é que, como esse cara está muito preocupado, que se a ação está num preço baixo, né, pelos próximos meses, então nem sempre vai ter operações para ele fazer. Às vezes está tudo caro e esse cara não está querendo fazer venda de put ou venda, né, comprar uma ação para fazer uma venda coberta também. Então nem sempre vai ter operações para um taxeiro fazer, né? Se ele tiver um pedaço da carteira dele lá em que ele não estava empregando nesse tipo de operação e aí está tudo muito caro, ele ainda consegue fazer vendas de call lá para extrair taxa dessa carteira dele. Mas se ele não tiver, né, se ele tiver bastante líquido, renda fixa, etc., ele fica sem ter muita alternativa de operação para fazer. Outra desvantagem é que pode ser bastante volátil, né? Então, se o cara está sendo taxeiro lá em 2020, por exemplo, poxa, ele pega uma crise lá como a que aconteceu em 2020 e ele sofre bastante ali com aquela queda abrupta, né? Não que todo o resto das pessoas não tenha sofrido, mas quem é taxeiro fica com a carteira geralmente um pouco mais volátil. Bom, e o taxeiro sempre vende a ATM, a opção com mais valor extrínseco, mais prêmio. Tem um outro tipo de gente que gosta muito de fazer venda de opções, que é o cara que é buy and hold, tá? Mas geralmente o cara que é buy and hold bem raiz mesmo, aquele cara que não vende as ações dele nunca, o objetivo dele é só acumular ações, ele só vende put, né? Então ele não vende call, porque ele não topa entregar as ações dele, mas às vezes para esse cara, ele tem uma carteira lá com renda fixa e renda variável, quando a ação dá uma queda muito grande, esse cara tá bem feliz, tá querendo aportar, né? Tá querendo botar dinheiro na bolsa. E às vezes para esse cara fazer uma venda de put bem fora do dinheiro ali todo mês é vantajoso. Por quê? Ele fica recolhendo um prêmiozinho ali todo mês, quando a bolsa cai bastante, ele vai lá e faz um aporte grande em bolsa, né? Compra mais ações, que é o que esse cara gosta de fazer. Então ele vai levando essa carteira durante os anos, né? Ele não vende call, porque ele não topa entregar as ações, mas assumir ações ele topa. Se ele pode receber um prêmio todo mês e quando tiver uma queda forte de ações, ele assume mais ações, beleza. O cara que é buy and hold pode operar opções também. Geralmente, esse cara que é buy and hold, né, ele faz uma venda coberta bem fora do dinheiro. Por quê? Quando ele for comprar ações, ele vai desbalancear um pouquinho a carteira dele, né? Ele vai tirar um pouco da renda fixa e botar um pouco na renda variável, tá? Então, o buy and hold, ele geralmente faz uma put bem OTM ali, pega um prêmiozinho ali para aquela carteira. Geralmente, ele pega esse prêmio e reinveste na carteira de ações dele, o que é um hábito muito bom, né? De você ficar reinvestindo ali. E é bom porque aumenta o aporte desse cara todo mês, então deixa ele chegar mais cedo lá na liberdade financeira que ele quer. E ele faz aportes muito inteligentes, porque quando a bolsa despenca, beleza, ele vai lá e assume ações. Geralmente, quem opera assim, buy and hold, que fica vendendo put fora do dinheiro, ele arbitra uma distância de mercado, né? Então, o mais comum é isso. O cara fala, eu vou vender puts aqui que estão 10% abaixo do preço de mercado ou 15% abaixo do preço de mercado. E ele pega um pequeno prêmio sobre um pequeno percentual da carteira. Mas se aquilo adicionar 0,1%, 0,2% de rentabilidade no mês, ele já está bem feliz. Ele está acumulando ações em pontos bons, está recebendo prêmios todos os meses, está aumentando o aporte dele, faz todo o sentido do mundo.
Esse cara que é buy and hold vende put, o principal critério dele geralmente é a distância, né? Então ele pega o preço de mercado, joga uns 10, 15% ali de distância. Ou tem um outro critério que é o prêmio, que ele pode escolher também, que é, eu quero tirar aqui 0,5% todo mês sobre esse pedaço do meu capital vendendo puts. Então ele vai ficar fazendo aquilo ali ao longo dos meses. Ou então ele pega até menos, 0,3, 0,2, né? Às vezes gosta de uma empresa que é menos volátil. Então é mais ou menos assim que esse cara opera. Ou distância, que é o mais comum, ou então ele escolhe um prêmio que ele quer receber e faz as vendas de puts nesse strike. Tem um outro estilo de operar opções que eu acho muito legal também, que é o cara do dividendo sintético, né? Tem alguns vídeos sobre dividendo sintético aqui no canal, é bem interessante. E o dividendo sintético também é um cara que geralmente já tem uma carteira bem grande de ações pagadoras de dividendo, de fundos imobiliários, um pouco de renda fixa lá misturado nessa carteira. E esse cara já está meio querendo usufruir, né, desse dinheiro que ele juntou ao longo da vida, né? Então, o dividendo sintético é uma estratégia interessante. O que esse cara faz? Ele vende call bem fora do dinheiro também, lá em cima, né? Vende as calls com strike bem alto e puts com strike bem baixo, bem fora do dinheiro também. Essa pessoa geralmente tem uma carteira balanceada para poder fazer isso, então ele tem as rendas fixas para assumir mais ações caso precise. Tem ações, né, uma carteira de ações vasta, grande, para poder entregar lá em cima, muito em cima, caso precise também. E ele fica fazendo essas operações aí para complementar a renda que ele já tem com aquela carteira, né? Então, além de receber os dividendos, os FIIs dos fundos imobiliários, esse tipo de coisa, além disso, ele recebe mais esse pedacinho ali do dividendo sintético das opções. Geralmente, esse cara também se baseia ou em distância ou em quantidade de prêmio, assim como o cara que faz buy and hold. E é interessante porque o cara do dividendo sintético, geralmente ele não é tão ganancioso, né? Então ele pega prêmios menores, ele está satisfeito se ele pegar meio, 0,4% de prêmio nas vendas que ele fizer, tá excelente, porque vai praticamente dobrar ali o dividendo que ele recebe daquela carteira. Então para ele tá excelente, se ele aumentar 50% os dividendos que ele já recebe, tá ótimo. Então o cara recebe lá 8% de dividendo, por exemplo, se ele receber 12%, poxa, tá sensacional, uma carteira sensacional de dividendos. E para receber esse pouquinho a mais ali, ele precisaria de muito pouco, né? 0,4, qualquer coisa assim. Ele já teria uma rentabilidade bem interessante de dividendos. Caso as ações subam pra caramba, tudo bem, ele vende aquelas ações, rola ou até recompra aquela call, não tem problema, mas ele vai ter tido uma valorização de carteira muito alta, então ele não liga de fazer isso, né? E se cair demais, ele vai lá e assume um pouquinho mais de ações na carteira dele também, sem nenhum problema, tá? Então, essa é a abordagem dos dividendos sintéticos. Geralmente o strike é escolhido baseado em distância ou em prêmio, né? Aí o do dividendo sintético, geralmente ele baseia mais em prêmio. Então o cara fala, eu quero receber 0,5%, 0,4%, 0,3% de prêmio aqui nessas opções e eu vendo mais longe do preço de mercado que eu consegui para evitar ser exercido, evitar ter que passar pelo exercício ou ter que recomprar as opções. Tem uma outra abordagem, que é uma abordagem que eu já falei aqui nesse canal também, que é a abordagem do delta. Então, essa abordagem do delta leva mais em conta a probabilidade de ser exercido, tá? Então, o delta ela é uma grega lá das opções, né? Ele mede a sensibilidade do preço daquela opção a uma variação no preço da ação, mas alternativamente ele pode ser usado também como uma aproximação da probabilidade daquela opção ficar dentro do dinheiro no dia do vencimento, ou seja, a probabilidade daquela opção dar exercício. Como o delta pode ser usado com essa função também de dar uma probabilidade aproximada daquela opção dar exercício, muita gente vende opções com isso em mente. O cara olha o delta daquela opção, né? Ele fala, bom, essa opção aqui tem 20% de chance de ser exercida. Então, todo mês ele vende aquela opção ali. Geralmente é 30 e 16 e 10, né, que o pessoal vende. Então, todo mês ele vende a opção delta 30. Quer dizer que 7 meses aproximadamente aquelas opções vão virar pó, 3 vezes aproximadamente aquelas opções vão dar exercício a cada 10 vendas que ele fizer. Se o cara é mais conservador um pouco, ele vende uma delta 10. Então, só uma vez a cada 10 ele vai ser exercido naquela opção. Geralmente, as pessoas que fazem isso são pessoas que gostam de probabilidades, né? Então o cara gosta de saber que ele vai ser poucas vezes exercido. Ou então, pessoas que gostam um pouco mais de estudos estatísticos, né? Tem alguns estudos estatísticos utilizando esses deltas como parâmetro. Inclusive, eu já fiz um vídeo bem antigo aqui mostrando, né, a performance de um fundo SP500 que vende sempre a call do delta 30. Eu vou deixar aqui em cima para vocês verem, né, que diminui bastante a volatilidade e aumenta o retorno do índice, né, passivamente. Vou deixar aqui no card, é um vídeo bem antigo, mas você vai poder checar lá. E
geralmente quem faz isso aí é o pessoal que está ligado nesses estudos estatísticos, quer fazer a coisa um pouco mais mecânica ou então quer ter pouca probabilidade de ser exercido. É uma abordagem interessante, mais mecânica, o pessoal da engenharia gosta aí, né? O pessoal mais cabeça de planilha aí que nem eu gosta um pouco mais desse tipo de abordagem. Tem uma outra abordagem também que eu acho bem interessante, que eu já falei bastante aqui no canal, que é da estratégia The Wheel, né? Que é o cara que vende put para assumir as ações, quando assume a ação ele começa a vender call para entregar a ação, aí entrega a ação, começa a vender put para assumir aquela mesma ação. Então ele gosta de ficar fazendo brincando com esse vai e vem do mercado, né? Tá sempre recebendo prêmio todo mês, eventualmente ele compra uma ação, vende aquela mesma ação, depois compra a ação no mesmo preço, aí vende a ação no mesmo preço, ele só quer ficar recebendo prêmio e brincando com esse vai e vem do mercado, né? Esse cara, né, os critérios de strike dele vão ser muito baseados na ação também. Uma coisa bem comum é pegar uma ação que anda um pouco mais de lado, assim, né? E o cara bota um suporte, uma resistência lá, ele vende put naquele suporte o tempo inteiro, vende call na resistência o tempo inteiro e fica fazendo esse jogo aí de recolher prêmio e brincar com o vai e vem do mercado, tá? É uma estratégia muito interessante, funciona um pouco mais com algumas ações. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre algumas ações que são boas para The Wheel, né? Eu vou deixar aqui no card também, se você quiser conferir. Geralmente, o que esse cara busca? Ele está olhando muito mais para ação, então ele quer um ativo perene e um ativo que tem ali um range de variação claro, né? Então, geralmente, ele vai ter empresas um pouco mais maduras, que ficam variando mais de lado durante mais tempo, né? Empresas que se comportam de uma forma mais perene, não tem tanta volatilidade, não sai muito da caixinha dela ali ao longo do tempo, né? Tem vários exemplos de empresas assim lá na bolsa. Geralmente também quem faz The Wheel não faz com o patrimônio inteiro, né? Porque, sei lá, se dá um problema nessa ação, o cara fica ali na mão, né? Fica complicada a situação dele, porque ele fica com aquele prejuízo na carteira. Então, geralmente ele faz com um pedacinho da carteira, fica recolhendo prêmios aí, ganhando esse vai e vem da bolsa, que seria como se fosse um pedaço da carteira que ele destinou ali para fazer swing trade, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, tá? É uma estratégia que funciona muito bem, é tranquila demais de aplicar, se você escolher bem a ação que você está fazendo e os limites que você está usando para fazer venda de put e de call, e é realmente uma estratégia sensacional. Um exemplo, né, seria o cara que pega Ambev lá, por exemplo, né? Se você pegar o gráfico da Ambev, você vai ver que é um grande gráfico de lado, assim, né? O cara pega lá e vende put no 14 e vende call no 15 sempre. Ele vai ficar fazendo isso anos e anos e anos, né, naquela ação ali, e aí eventualmente vai ter um momento que a Ambev vai cair bastante, aí vai dar um calorzinho ali, porque ele teve que assumir a Ambev por 14 e agora tá 10, tá 9, sei lá. E também vai ter momentos que ele vai entregar lá por 15 e a Ambev vai lá para 18, 19, 20, tá? Mas via de regra, quando você olha ao longo do tempo, ela andou muito aí nessa faixa, né, dos 14, 15, 16 reais. Então esse cara teria se dado bastante bem executando uma estratégia desse tipo. Tem outros exemplos lá na bolsa se você quiser também. E uma estratégia The Wheel dessa, você pode fazer várias camadas também, né? Então o cara não precisa comprar só no 14, ele pode ter uma compra no 14, uma no 12,50, uma no 10, por exemplo. E aí tem uma venda no 15, uma no 16, uma no 18. Alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então as pessoas fazem muito esse tipo de estratégia. Bom, e esses são alguns dos parâmetros que você pode usar para fazer a sua escolha de strike lá na venda coberta ou na venda de put, né? Você pode usar a distância, pode usar o prêmio, pode usar o delta, né? Pode usar aspectos da própria ação, tipo a ação caiu bastante, a ação está num momento bom para fazer isso ou fazer aquilo, enfim. Tem várias formas que você pode utilizar para escolher esse strike. Tem outras que eu não falei nesse vídeo aqui, que eu posso não ter lembrado, etc. Mas eu acho que aqui eu cobri vários estilos de investidor e vários jeitos de escolher o strike dessa ação baseado em como você pensa, nas suas crenças sobre o mercado e no jeito que você gosta de investir. Aqui tem o mais conservador, que é o cara buy and hold, tem o mais arriscado, né, mais arrojado, que é o taxeiro, né? Então aqui nesses jeitos que eu falei, tem do mais conservador até um mais arrojado, né? Desde o buy and hold até o cara que é taxeiro, que faz The Wheel, etc. Então são formas bastante diferentes de você fazer esse tipo de operação e tirar renda do mercado de opções para a sua carteira. Se você tem interesse nesse tema, eu vou deixar aqui, né, o link para você conferir lá o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Eu quero muito te ver lá na minha turma, ver um depoimento seu lá para mim depois, é o que acaba movendo o meu dia também. E eu vou deixar aqui do lado um vídeo bem antigo, mostrando uma dessas perspectivas, que é exatamente a do Delta, né? É você fazer as vendas de opções mecanicamente, né? Será que isso funciona? Clica aqui nesse quadradinho e você vai lá para esse próximo vídeo em que eu falo disso. É um vídeo bem antigão, mas eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Foi um prazer gravar isso aqui para vocês. Chequem os links na descrição. Grande abraço.